Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. A caveira avança e o demônio se assusta ao ser atingido no ombro, girando e caindo no chão. Um outro sujeito por pouco também não é pego, desviando no último segundo. O sujeito suspira, enquanto o demônio furioso se levanta e, apontando para o prota, diz: "Você quase me matou. Eu vou lutar com você." O prota encara-o e responde: "Se você realmente quer me desafiar, não vou fugir da luta." O demônio irritado exclama: "Você..." E pensa: "Esse cara parece muito forte. Eu só queria assustá-lo, mas não esperava que ele levasse a sério." A garota intervém: "Vamos lá, não vale a pena brigar por isso. Melhor sairmos daqui primeiro." Ignorando a tensão, o grupo começa a correr rapidamente para escapar. Já em segurança, o demônio verifica a pontuação e reclama: "Ei, você não disse que o salão de causa e efeito oferece muitas recompensas? São apenas 100 pontos de fantasia. Pareço um mendigo." Ela retruca: "Por que está olhando para mim? Não fui eu que organizei isso. O primeiro salão de causa e efeito não é tão desafiador, e as recompensas são modestas. Eu mesma só consegui 50 pontos na última vez." O careca pondera: "Pagamos 5 milhões de pontos para chegar até aqui. Se só conseguirmos 100, será um grande prejuízo." Ela explica: "O primeiro salão era realmente muito simples." O homem acrescenta: "Só podemos culpar ele por tornar as coisas mais difíceis desta vez." O prota, coçando a cabeça, se desculpa: "Desculpem, eu também não esperava que as coisas fossem assim." A demônio da noite expressa esperança: "Tomara que isso não aconteça novamente." E o careca concorda: "Sim, foi perigoso. Eu sei que você quer acabar com essas caveiras, mas é melhor pensar em todos nós primeiro." O prota sorri, admitindo: "Fui realmente imprudente. Não imaginava que aquela luz tivesse tanto poder." Outro dá um tapinha em seu ombro e aconselha: "Não se preocupe, só fique de olho. Quem é mordido por tantos esqueletos não se diverte. Você não acha que está usando muita energia para se proteger? Conseguirá manter isso?" Ele responde, tranquilizando: "Não se preocupem, estou bem, vamos continuar." Com um olhar determinado, o prota pensa: "Não posso deixá-los saber o segredo da minha energia do caos primordial." A garota, curiosa, olha para o prota e pergunta: "Ei, esqueci de perguntar antes, mas qual é o seu nome?" O prota responde um tanto surpreso: "Meu nome? Chamo-me Luo Tianxing." Ela rebate: "Você está mentindo." O prota, flagrado na mentira, pergunta curioso: "Como você sabia?" Jinan explica com um ar de confiança: "Quando alguém mente, seu coração bate mais rápido do que o normal. Eu consigo ouvir isso. Esse é o meu talento especial." Intrigado, o prota questiona: "E qual é o seu nome?" Ela responde: "Me chamo Jinan, venho dos países impensáveis." Refletindo sobre isso, o prota pondera internamente: "Deuses impensáveis. Isso é diferente da aliança Dao humana. E a família Ji, sendo a quarta classificada entre os deuses impensáveis. Já ouvi Yun Luo mencionar que a aliança Dao humana foi formada pela união de vários locais sagrados, tanto grandes quanto pequenos, da raça humana. Os deuses impensáveis, por outro lado, são dominados por 4 grandes famílias e cresceram até o estágio atual. As famílias Xuanyun, Ji, Sun e Li não são apenas famílias de base, mas sua força supera a de um local sagrado comum de 10º grau, e cada uma possui um Bhagavan." "Jinan, que belo nome", comenta o prota. Ela então menciona, com um olhar pensativo: "Notei que seu método de cultivo é muito familiar. Vi sendo usado por uma velha amiga, Ji Luoshui. Não sei se você a conhece." Surpreso, o prota revela: "Coincidentemente, o método secreto que estou praticando também veio dela." Jinan, surpresa, questiona: "Ah, você por acaso viu Luoshui?" E então reflete, preocupada: "Espera, por que ela faria algo assim? É uma grande ofensa espalhar o segredo da família para estranhos." O prota, sem hesitar, diz: "Na verdade, eu até lutei contra ela." Jinan, incrédula, aponta e questiona:
Você lutou? Você perdeu, não é? O prota, com um sorriso confiante, responde: não, ela que perdeu. Jinan, sem entender, expressa sua surpresa e pensa: isso é impossível. As 4 grandes famílias dos deuses impensáveis estão entre as principais potências do reino superior, especialmente Luoxue. Antes de Xuanyuan Shengfeng emergir, ninguém da geração mais jovem de artistas marciais da raça humana podia enfrentá-la. A ascensão de Xuanyuan Shengfeng se deu por ele se fundir com um fragmento do caminho celestial, tornando-se um Daozi. Se Luoxue realmente dominou os 5 elementos do Dao divino e alcançou o estado de Daozi, nem mesmo Xuanyuan Shengfeng seria seu adversário. Ela olha fixamente para o prota, duvidosa, e ele percebe: entendo, você não acredita em mim, certo? Ela, tentando verificar a verdade, pergunta: quando você viu a irmã Luoxu, qual era a cor da neve que caía ao fundo? O prota, confuso com a especificidade da pergunta, responde: esse é um detalhe importante? Ela diz: apenas me fale qual era a cor da neve. E o prota responde: era apenas puro branco. Ela retruca: não acredito. Acho que você realmente superou a irmã Luoxu, mas isso era só metade da força dela. A irmã Luoxu possui 2 corpos com 2 mentes. A única maneira de verdadeiramente vencê-la é derrotando-a quando ela estiver fundida com Rei Xue. O prota questiona: em outras palavras, Ji Luoxue tem outra existência, tão forte quanto seu eu atual? E se lembra da luta. Ao chegarem à entrada, adentrando, a garota avisa: a dificuldade do segundo salão de causa e efeito será muito maior. Não confiem apenas na força. Vocês também precisam observar sua própria reação e julgamento. O demônio questiona: o que é isso? De novo? Ela explica: esse segundo salão de causa e efeito, ao contrário do primeiro, muda toda vez que você vem aqui. Esta é a primeira vez que me deparo com um salão assim. Então, o rapaz diz: dessa vez, deixe-me guiar vocês pelo caminho certo, retirando uma espada. Ele lança uma energia e surge um clone seu. Ao ver isso, o careca comenta: mas que espírito da espada sólido. E a garota elogia: usar o espírito da espada para encontrar o caminho é perfeito. O prota observa, pensativo. Apesar do espírito da espada desse artista marcial humano ser sólido, é um pouco diferente de Shun. Ainda se pode ver a cor da ilusão, mas ser capaz de condensar um espírito da espada a esse nível já é bastante impressionante. O rapaz se aproxima do quadrado, mas então o quadrado cai sobre o espírito. Ele grita: recuar! E o espírito salta para trás, mas o quadrado consegue alcançá-lo. Então, o rapaz ordena: dispersar! E o espírito rapidamente volta ao seu lado. Ele comenta: a dificuldade do segundo salão de causa e efeito não parece ser tão alta, mas antes que pudesse terminar a frase, o quadrado começa a rolar em sua direção com uma expressão ameaçadora. E ele exclama: o quê? O prota, observando, pensa: essa pedra curva parece ser autoconsciente e sabe que o espírito da espada está sendo manipulado. A pedra curva tem 3 metros de comprimento, largura e altura, e a cada rolagem ela cobre 3 metros de distância. No entanto, só pode se mover seguindo a grade do piso. Para ir diagonalmente, terá que fazer um desvio. Mas a distância desse desvio é limitada e ela rola rapidamente. O rapaz observa, pensativo. Essa coisa parece se mover com a grade do chão. Não pode se mover diagonalmente? Então, ele olha sério e desvia. Após desviar, exclama: todos! Movam-se como eu, diagonalmente por esse cubo de pedra gigante. Passar pelo segundo salão de causa e efeito não é tão difícil. A demônia da noite diz: nesse caso, não há razão para perder tempo aqui. Vamos apenas passar por isso. Enquanto corre, a garota diz: certo. Os quadrados são mostrados com sorrisos maléficos. Observando isso, a garota comenta: estranho. O prota pergunta: como assim?
E ela, com um olhar sombrio, diz: algo não está certo. Este segundo salão de causa e efeito não deveria ter uma dificuldade tão baixa. Apesar das mecânicas serem diferentes, não é nada simples. A última vez que me aliei para passar pelo salão de causa e efeito, 8 de 10 artistas marciais caíram. No final, apenas eu e outra pessoa conseguimos passar. O prota questiona: você está dizendo que ainda precisamos entender as regras deste salão de causa e efeito? Ela responde: tenho um palpite, mas vamos tentar passar primeiro. O prota parte, e a pedra olha para ele, sorrindo, e para a garota também. Então eles começam a zigue-zaguear para passar. O rapaz diz: quase lá. E a demônia da noite diz: espera, o que é isso? Um monte de lasers aparece bloqueando a porta. O demônio exclama ao ver: mas que porra é essa? Isso não está nos deixando passar? E o prota, observando os esquadrões vindo, pensa: nada bom. A saída está bloqueada e as pedras atrás estão rolando em nossa direção. Ela diz: recue primeiro. E corre exclamando: eu sabia que não seria tão fácil. O prota observa, pensativo. Fomos bloqueados de prosseguir? Deve haver algum mecanismo nessa sala de causa e efeito. Será que existem requisitos a serem alcançados para sair? Um homem é encurralado e exclama: ajuda! O prota rapidamente empurra-o para longe. A agulha comenta: Luo Tianxing, empurrando a pessoa para longe e assumindo o problema? Quão capaz esse cara é? No futuro, espero ter a oportunidade de desafiá-lo. Utilizando sua técnica de escape, o prota consegue passar por baixo da pedra. Os observadores comentam e um deles questiona: que tipo de técnica de movimento é essa? O homem, agradecendo ao prota, diz: obrigado por salvar a vida deste companheiro. E o prota responde: todos entramos no salão de causa e efeito juntos. Então temos que trabalhar juntos quando necessário. Te ajudar também é me ajudar. E a guria acrescenta: certo, para prosseguir daqui, é importante trabalharmos juntos. E o homem pondera: mas aquela rede no meio, eu não sei como vamos atravessar. O prota orienta: preste atenção, todo mundo. Deve haver algum mecanismo aqui. E o careca sugere: bom, talvez o mecanismo esteja na própria pedra. Ele se aproxima de uma pedra e a golpeia. Após isso, parte para golpear todas elas. Com um gesto de mão declara: palavras quebram as 10 direções. Provérbios desaparecem. Então várias explosões ocorrem nas pedras, fazendo-as cambalear. E o prota observa: que técnica poderosa. Observando, o pessoal questiona: ele conseguiu? As pedras fazem caretas de desgosto e então abrem a boca, de onde surge uma energia. A guria alerta: tomem cuidado, pessoal, não se aliem com essas pedras. Subitamente, as pedras começam a atirar lasers pela boca. Ao ver isso, o prota avisa: esses raios de luz, você pode morrer se encostar neles. Ele observa ao redor e conclui: 2 de nós morreram. O demônio exclama: não. Se essas pedras estão se alinhando, certamente estaremos mortos. E o prota pensa: neste salão, há 11 linhas quadradas em cada fileira e coluna, mas apenas 10 pessoas. Então, aquele é o único lugar no qual dá para se esconder. Ele exclama: não entrem em pânico. Há uma última linha sobrando. Pela sobrevivência, venham comigo. Eles começam a correr e se acumulam no canto. O demônio, com um barulho de desgosto, lamenta: não deveríamos ter atacado as pedras. Estávamos quase completando esse salão. O prota reflete: não, eu acho que foi exatamente isso que tínhamos de fazer para completar este salão. Foi o ataque dele que fez o salão de causa e efeito evoluir a este ponto. O demônio questiona: então, como quebramos aquelas pedras? Se você não prestar atenção, você morre. Não podemos continuar nos escondendo assim, não é? E o prota sugere: eu acho que a chave deve estar naqueles com caras de fantasmas. O careca diz: face de fantasma é possível, mas o que podemos fazer sobre isso? Então, os lasers param e as pedras começam a se reposicionar. A guria diz: dispersar primeiro.
Depois que eles pararem, eles estarão emitindo luz na nova posição, e eles concordam. Certo. A demônio da noite exclama para o demônio: não fique aí parado, há uma pedra em linha reta atrás de você. Será bloqueado pela luz em 1 minuto. Ele responde: entendido. E o prota, enquanto desvia das pedras, pensa: se a chave está acima dessas faces de fantasma, mas qual é o seu padrão? O prota então exclama: espera, há uma face de fantasma ali que é diferente do resto. É vermelho escuro? Então as luzes se acendem e o prota diz: droga, quase consegui aquela cara de fantasma. Então as pedras começam a rolar e o prota pensa: estranho, a face vermelho escuro desapareceu. A guria pergunta: você encontrou algo? E o prota diz: parece haver uma face de fantasma que é diferente da cor das outras faces fantasmas. É vermelho escuro, mas desapareceu depois de rolar novamente. Ela diz: mesmo? Bem, vamos encontrar aquela face de fantasma e quebrá-la em pedaços primeiro. Embora os testes encontrados no salão de causa e efeito sejam diferentes a cada vez que você entra, sempre há semelhanças. A última vez que encontrei uma escultura de dragão no topo de 33 pilares de pedra. Você tem que quebrá-los para passar. O prota diz: a face do fantasma vermelho escuro parece estar deliberadamente se escondendo sob essas pedras gigantes, e ela muda sua posição toda vez que rola. Então, mesmo se você encontrá-la, pode não ser capaz de quebrá-la a tempo. A outra diz: e daí, de qualquer maneira, vamos encontrar aquela face de fantasma vermelho escuro primeiro. E um demônio diz: certo. Então, as pedras começam a rolar novamente. O careca diz: não é o que está aqui. A outra diz: eu também não consegui encontrar. E a demônio da noite diz: eu não vejo ele também. E o demônio diz: eu vi. E é esse aqui. Há de fato uma face fantasma vermelha escura, mas já está sob a pedra gigante. A guria diz: ok, nós iremos até lá imediatamente. Então, um raio de energia surge e o demônio diz: maldita sorte, acabou de novo. O prota observa com semblante sério e pensa: parece que toda vez que estamos perto de pegar a face fantasma vermelha escura, a pedra a esmaga por baixo para então rolar e emitir luz. Quando a luz desaparece, a face fantasma vermelha escura é substituída pela pedra novamente. E o ciclo continua. O prota diz: eu tenho uma ideia. Algum de vocês pode montar armadilhas? E a guria diz: eu consigo. Ela retira 3 objetos roxos e diz: meu bambu trovão roxo é poderoso quando explode, mas... E o prota diz: este não vai servir. Isso vai detonar quando a pedra rolar. A demônio da noite diz: o que ele quer é um tipo de armadilha rúnica, que pode ser colocada em uma grade no chão, apenas para ser acionada quando uma pedra quadrada rolar e esmagar o rosto fantasma vermelho escuro por baixo, quebrando assim aquele rosto no final. A guria diz: eu posso fazer isso. Ela coloca a mão no chão e diz: selo da árvore mundial. Ao meu comando, espinhos da árvore do mundo brotarão do solo atacando a base da pedra. Ela explica. E o careca junta as mãos e diz: se for assim, eu também consigo. Então ele estica a mão adicionando uma armadilha no chão. E o prota, observando isso, diz: então, por favor, vocês dois coloquem armadilhas suficientes no chão para nos dar uma boa chance de destruir aquela face fantasma vermelha escura. O careca diz: sem problema, deixe isso conosco. E o prota, com um olhar sombrio, pensa: infelizmente, não há materiais no campo de batalha da fantasia. Caso contrário, a linha divina teria sido mais rápida do que lançar runas. Eles colocam muitas runas no chão. A guria diz: estou quase terminando aqui. E você? O careca diz: estou quase terminando também. Mas então, a pedra passa, destruindo as runas, e o careca exclama: o quê? O prota observa dizendo: este salão não permite o uso de armadilhas? Parece que teremos que continuar com a maneira mais idiota de nos separar e agachar. A guria diz: sem problemas. Enquanto o encontrarmos, avisaremos você imediatamente e vamos destruí-lo o mais rápido possível. O prota diz: certo. Ele retira um arco e flechas. Então ele se prepara, pensando:
Assim que aquela cara de fantasma aparecer, vou atirar nela. Do nada ela aparece, e o careca diz, está aqui, mas esse lado está caindo rapidamente de novo. O prota diz, merda! E pegando uma caveira, ele joga, e a cara se vira para o chão. A caveira segura a pedra enquanto o prota observa, e a guria exclama, cuidado com o feixe de luz. O feixe de luz vem em direção ao prota, que se abaixa, prepara-se, atira uma flecha e acerta a face da pedra, fazendo-a rachar e explodir. O demônio, observando, exclama, aquela pedra continha a lei da casualidade. Era protegida pelo Dao Celestial e tão indestrutível quanto as principais muralhas da cidade. Acabou agora? As pedras param. A guria se aproxima do prota e diz, incrível. O prota, pegando a caveira, responde, foi sorte também. Eu não esperava que esse pequeno crânio fosse útil em um momento tão crítico. Ela diz, parece que realmente temos sorte. Apenas 2 caíram. Olhando para os pontos, ela continua, tudo graças ao Luo Changxing. Eu sugiro que Luo Changxing receba metade dos pontos de fantasia. Podemos dividir a outra metade entre nós. O careca concorda, certo? Então, eles começam a coletar os pontos de fantasia. A guria aponta. Olha essa aqui! Por que tem uma pedra enorme na porta? Nesse momento, o demônio, tentando escapar, coloca as 2 mãos na pedra, tentando empurrá-la, mas sem sucesso. A guria comenta, isso. O careca questiona, obviamente já quebramos o Dao Celestial aqui, então por quê? E o demônio, frustrado, exclama, o que está acontecendo? Não consigo mover esta pedra. Então pontos saem e vão em direção ao demônio. Ele exclama, como pode haver pontos de fantasia aparecendo e há 400.000 pontos? A guria explica, se não me engano, esta é a recompensa que o segundo salão da causa e efeito tem para todos. Mas parece que a recompensa é baseada na sua força. A pedra só irá quebrar quando todos receberem as recompensas. O demônio, surpreso, exclama, o quê? Não pode ser, agora não contou. E começa a socar a pedra, mas nada acontece. Então, ele berra. Por que acabou assim? A guria comenta, bem, parece que todo mundo só tem uma chance. Então, a demônio da noite chega dizendo, deixe-me tentar, vocês fiquem para trás. Ela se prepara para atirar com um arco. Um vórtice de fogo aparece na ponta do arco enquanto ela puxa a corda. O prota, observando, diz, sem flechas? E a guria explica, este é o arco da chama que destrói a lua, classificado em mais de 2.000 no miríade do monumento espiritual do universo. Pode criar chamas do nada, então ela ataca. Um monte de chama atinge a pedra e pontos vão para ela. Ela diz, 2,8 milhões de pontos. O demônio, ao ver isso, berra, ah, eu posso morrer de arrependimento. Então o careca diz, deixe-me tentar também. E o cara consegue e ganha 1,3 milhões. A guria ataca recebendo 2,6 milhões. Outra ataca também e recebe 3,2 milhões. O careca, com 2 dedinhos acertando a pedra, recebe 3,9 milhões. O prota, observando de perto, pensa, esse poder é tão estranho. Os métodos do domínio de milhares dos santos de Buda são realmente abrangentes e profundos. A guria, tocando o ombro do prota, diz, Luo Tianxin, é sua vez. O prota se posiciona diante da pedra e se prepara. Dá um soco. Os que observam, um deles diz, é apenas um soco direto comum? O careca comenta, isso é o mesmo que não levar os pontos de fantasia a sério. O demônio, após ver o soco do prota, ri e diz, achei que tinha o azar de terminar por baixo. Esse é amigo humano, não precisa se preocupar tanto com isso. Então a pedra se quebra toda. E a guria, vendo, diz, isso é muito mais pontos de fantasia do que todos nós recebemos coletivamente. Conseguir isso com apenas um soco direto mostra que seu corpo já atingiu um grau de dureza inimaginável. Então, o prota recebe os pontos pensando, agora que estou acostumado a liberar o poder de 40.000 escamas do dragão de uma vez, as mudanças físicas não são tão aparentes, e quando todas as escamas do dragão estiverem totalmente abertas, o poder que posso exercer também pode ser comparável ao de uma espada divina de nível supremo. O demônio, ao ver isso, fica incrédulo e diz,
Quantos pontos de fantasia você conseguiu? O prota, com olhos semicerrados, diz: 10.400.000 pontos. O demônio fica boquiaberto ao ouvir isso e berra: como pode ser isso? No final, estou no fundo. Eu não vou ser perdoado pelos deuses. Não estava de forma alguma. O careca, ao ver isso, pensa: depois de usar a técnica do silêncio de Zen, a explosão do poder que mostrei foi meu limite. Mesmo no domínio do Santo Buda, onde há uma abundância de talentos futuros, apenas alguns podem me superar. Esse homem usou apenas força física e foi 3 vezes mais forte que a minha. Incrível. O prota, olhando a classificação, diz: as classificações subiram. Em todo o campo de batalha da fantasia, estou classificado em 9.200 e entrei no top 100 no Grande Reino. Não acredito que ganhei meus pontos de fantasia de volta com tantos juros tão rápido. E o careca diz: então vamos para o próximo salão da causa e efeito. Definitivamente haverá mais oportunidades. Enquanto começa a subir a escada, a guria diz: ao passar pela sala anterior, todos devemos ter entendido a importância do trabalho em equipe. Sugiro que nós nos apresentemos um ao outro. Assim será mais fácil cooperar e atribuir tarefas. Eu primeiro, meu nome é Jinan. O cara diz: eu sou Jin Hai. E o demônio diz: meu nome é Kang Mo. E a guria diz: Ansi. E o prota diz: Luo Tianxin. E a demônio da noite diz: meu nome é Huan Ling. O outro é o Zan Feng. E o outro diz: meu nome é Li Shengyan. A guria sorrindo diz: todos aqui são muito honestos. Apenas Luo Tianxin usa um pseudônimo. O prota diz: desculpe, não posso revelar meu nome verdadeiro por alguns motivos específicos. E pensa: se eles soubessem que eu coloquei tantos Bhagavan uns contra os outros, só Deus sabe que tipo de reação eles teriam. O careca pensa: esse cara realmente está escondendo alguma coisa? Então, eles chegam ao terceiro estágio, e a guria diz: quão difícil era essa terceira sala de causa e efeito quando você veio? Ela responde: não posso dizer com certeza, mas existem 5 salões de causa e efeito da base ao topo da montanha. Quando vim aqui da última vez, havia 2 talentos supremos na equipe. Todos nós passamos pelo primeiro salão. 3 pessoas caíram no segundo salão, no terceiro, 4 pessoas caíram, e por fim, eu caí no 4º salão de causa e efeito. O demônio diz: é tão assustadora assim, então temos que ter cuidado. E ela diz: não fique nervoso. Desde que todos trabalhem juntos, podemos passar por este salão. E pensa: na verdade não usei dizer isso, mas quando entrei no salão da causa e efeito, foram os 2 talentos supremos que se recusaram a trabalhar um com o outro. Não apenas entramos em uma grande briga, mas também vimos outros caírem. Caso contrário, teríamos passado. Espero que todos sejam unidos e cooperativos desta vez. O prota diz: ela tem razão. Para conseguir mais pontos de fantasia, temos que cooperar juntos, uns com os outros. Senão, ninguém vai mais longe. Se cooperarmos bem, podemos alcançar os 1000 melhores dessa vez. Vamos rápido! Ao observar, o prota exclama e a guria diz: há uma trincheira profunda aqui. O careca diz: não é difícil para nós pular, mas o outro lado do rio é escuro e incerto, então é melhor não agir precipitadamente. O prota observa ao lado e diz: pode haver algo ali. Eles observam. O prota vê um anzol e diz: como é que existe tantos ganchos aqui? E o demônio diz: parece que existe um gancho em cada estela. E o prota exclama e pensa: o número de ganchos é o mesmo que o número de pessoas que entraram no salão de cada vez. É possível o quê? Então o prota mete a mão na estela, quebrando-a. E a guria diz: entendo. É razoável dizer que tudo neste salão é protegido pelo Dao Celestial e não será destruído facilmente. Esses ganchos são provavelmente para nós. Exceto para os guerreiros caídos, podemos pegar um desses ganchos. A guria diz: se for esse o caso, vou pegar. Ela mete a porrada na estela e pega o gancho. Todos fazem o mesmo, e o demônio pergunta: então, o que devemos fazer a seguir? E o prota levanta a mão dizendo: espere. E então ativa o seu olho fodão e observando diz:
parece haver algo do outro lado. A guria pergunta: o quê? E o prota responde: eu não vi claramente. Vou observá-lo cuidadosamente novamente. Então, ele observa e vê um brilho vindo. Ao perceber que é um anzol, ele exclama: para trás! Mas um cara é acertado e puxado enquanto berra. A guria, ao observar isso, diz: o que acabou de acontecer? Então, é possível ver mais à frente os pontos sendo absorvidos? A guria questiona: os pontos de fantasia dele foram absorvidos? Impossível. Existe algum objeto neste salão de causa e efeito capaz de absorver pontos de fantasia? A guria dos demônios da noite responde: não. E continua: no campo de batalha da fantasia, apenas guerreiros podem absorver pontos de sonho. Só existe uma possibilidade: a presença de outro guerreiro no lado oposto. A outra guria interroga: mas toda vez que o salão de causa e efeito é aberto, comporta apenas 10 pessoas. Por que haveria outros guerreiros do lado oposto? O prota ordena: recuem todos, e pelo menos tenham cuidado. Gareca concorda: isso é mesmo. Parece que o outro lado está completamente escuro porque alguém utilizou o poder da lei da escuridão. O outro grupo já estava preparado. O prota, percebendo a situação, diz: esses anzóis foram colocados aqui especificamente para nós, e são claramente para serem usados. Se o outro lado pode nos pescar, nós também devemos ser capazes de pescá-los. Observando alguém, o prota exclama e lança o anzol, mas este volta vazio. Faz um barulho de desgosto e diz: anzol vazio. Então, ao ver um anzol vindo em sua direção, ele grita: cuidado! A demônio da noite é capturada. Percebendo isso, o prota lança o anzol, a agarra e a puxa de volta. Ela olha para o prota e agradece: muito obrigado. A outra comenta: foi por pouco. A demônio, irritada, exclama: merda, aqueles caras do outro lado estão se escondendo no escuro. Como vamos quebrar isso? Não é justo. A demônio da noite, pegando seu arco, prepara-se para disparar uma flecha de chamas dizendo: eu vi enquanto estava no ar, agora erra pouco. De fato, existem outros artistas marciais no lado oposto. Então, ela dispara a flecha de fogo. Com a luminosidade da flecha, torna-se possível ver os adversários do outro lado. A guria observa. Parece que outro grupo realmente entrou no salão de causa e efeito. Afinal, o salão proíbe voo. Será que este desafio é sobre 2 grupos competindo além do rio? Ela analisa o outro time, mas olhando para eles, todos parecem ter sobrevivido. A força deles não deve ser subestimada. Em seguida questiona: quem aqui também pode usar a lei da escuridão? Precisamos nos esconder também. O careca intervém: não precisamos usar a lei da escuridão, apenas me observem. Então ele conjura uma névoa laranja e diz: vou ver como eles tentam nos pescar novamente. Quando o anzol entra na névoa, cai no chão. Um adversário comenta: é um pouco interessante essa névoa de ilusão do renascimento, que pertence ao santo domínio miríade de Buda. Outro retruca: e daí? Eles não vão conseguir quebrar minha escuridão absoluta. No máximo, nenhum dos lados vai conseguir pescar o outro. O demônio do grupo exclama frustrado: é inútil se não podemos quebrar. Estamos com medo do outro lado? Livrem-se dessa droga. Está muito escuro, não consigo ver nada. Esse salão deveria ser sobre destruir os guerreiros opostos para prosseguir. O outro tenta justificar: eu ativei a lei da escuridão para proteger a todos, mas é interrompido pelo demônio que, rindo, corta sua fala: eu não preciso da sua proteção. Vou simplesmente ficar aqui parado e ver quem ousa me pescar. Então, um deles sugere: já que é assim, você deveria remover a lei da escuridão da Meng. Surpreso com a sugestão, o responsável pela escuridão questiona: irmão do Gu, você realmente quer que eu remova? E ele responde: é claro, eu tenho meu próprio plano. Do lado do protagonista, o demônio comenta: agora eles não podem nos pescar, mas se tentarmos, o mesmo vale para nós. O careca reconhece: bem, isso é um problema. A guria observa o outro lado e nota algo. O prota, ao ver um demônio aparecer do outro lado, exclama surpreso:
O careca avalia. Eles estão fazendo isso intencionalmente. A guria pondera. Pode ser, deve ser um dos truques deles. O prota, observando cuidadosamente, pensa sobre o que eles estão planejando ao deixar um demônio exposto no centro. O demônio berra desafiador. Apenas um bando de fracos do outro lado. Eu estou aqui e vocês não têm coragem de fazer nada. Peguem um anzol. Me prendam. Não vou lutar. Não vou dizer nada. Ao seu lado, o demônio aliado ao prota comenta. O único filho de Moshi Bhagavan. Não acredito que esse cara também está aqui. Este terceiro salão de causa e efeito não é um pouco difícil demais? E o careca questiona. Esse cara é forte? Entre os vários talentos supremos da raça demoníaca, não me lembro de alguém assim. O demônio responde. Esse cara não é um talento supremo, mas tem um destino forte. E além do destino, sua força e talento não são inferiores aos desses talentos supremos. A guria, surpresa com a revelação, exclama. Então eles estão nos provocando deliberadamente para nos fisgar e depois nos eliminar? O prota reflete sobre a situação. Independente da força desse homem, o gancho contém o Dao Celestial e é impossível se livrar dele. No momento em que enganarmos esse cara, ele ficará em desvantagem. Mas, vendo como está confiante, deve ter algo em mente. O demônio continua provocando. Por que não vejo nenhuma ação da parte de vocês? Se é assim, por que não desistem logo? Removam a névoa e venham implorar por misericórdia. Posso garantir uma morte rápida. Então, o prota retruca. Idiota! Furioso, o demônio responde. Como ousa me chamar de idiota? Você é o idiota! O prota argumenta. Seu impostor, você não disse que não revidaria ou mesmo gritaria de volta? Eu apenas gritei com você e você respondeu. Acha mesmo que vou acreditar quando diz que não revidaria? Sem resposta, o demônio fica pensativo. Eu só estava tentando intimidar. Como devo explicar isso agora? O cara, olhando seriamente para ele, diz. Dameng, apenas ignore-os. Eles não vão resistir por muito tempo. E ele concorda. Certo, vou ver quanto tempo esses caras podem aguentar. Após ouvir o prota, a guria ri e comenta. Não sabia que você era tão bom com as palavras. O prota, percebendo um perigo iminente, puxa o braço dela, alertando. Cuidado, o anzol passou muito perto. E ela reconhece. Foi por pouco. O careca revela. Alguém do outro lado parece capaz de ver através da minha névoa. Mas não sei se é pelo som ou algo assim. A demônio da noite sugere. Se for assim, posso tentar acertar o oponente. O prota descarta a ideia. Não precisa. Se atacarmos o outro lado do rio, eles tomarão precauções. Eu cuido desse cara. Sei bem como lidar com ele. Mas ele certamente tem reforços. O melhor é nos espalharmos. Eles concordam com o plano. O prota começa a girar o anzol e o lança, acertando o demônio, que ri diante do ataque. Ao ser puxado, o demônio proclama. Liberar cristal astral do corpo santo. Um cristal se forma ao redor do seu corpo. Observando a cena, outro demônio reconhece a técnica. Oh, não! Essa é a arte marcial divina, herança do primeiro Bhagavan do clã demoníaco. Mesmo estando no reino do mar divino, ou do reino da transformação, não conseguiríamos romper suas defesas. Quando ele pousar, estaremos acabados. O prota então chama. Jin Hai, é sua vez. O careca responde. Beleza. E com um ataque preciso, quebra o cristal e aprisiona o demônio novamente. Ao ser capturado, o demônio lamenta. Meu corpo santo do cristal astral foi destruído. O prota observa a cena com um sorriso e pensa sobre a inviolabilidade das regras do salão da causa e efeito. Um artista marcial capturado pelo anzol não pode se libertar nem retaliar. Não importa o quão forte você seja, nunca será capaz de superar o Odal divino dentro do anzol. Aposto que você deseja um tempo para descer aqui e agir, mas não permitirei. O demônio ativa novamente o corpo santo do cristal astral, consciente de que essa defesa consome uma quantidade significativa de energia genuína e não suportará idas e vindas constantes. Preciso capturar o irmão de Gu o mais rápido possível.
No momento em que o demônio tenta agir, a guria intervém. Não vou deixar você ter sucesso quebrando novamente o cristal e recapturando-o. O demônio protesta. Isso não é bom. Enquanto é arrastado, ele reclama, e outra guria anuncia. Agora é minha vez. E ele suplica. Não, eu entendi. Apesar de tentar usar o corpo santo novamente, o cristal é quebrado mais uma vez. Frustrado, ele pensa sobre a exaustão de sua energia genuína, incapaz de usar o corpo santo do cristal astral novamente. O prota declara: agora é hora de acabar com isso, e com um salto, atinge o demônio com um soco fulminante, matando-o. Ao voltar ao solo, ele menciona: ele ainda tinha 2 milhões de pontos de fantasia em seu corpo, então vai ficar bem. A guria comenta: esse cara não parecia ser o mais forte do outro lado. Para mim, parece que ele estava tentando atrair alguém do outro lado do rio. Se realmente for isso, então essa pessoa tem confiança suficiente para nos matar a todos. Provavelmente é um talento supremo. O careca questiona: como vamos lidar com ele? A força dos talentos supremos é extraordinária. A demônio da noite especula: o outro lado deve ter percebido que nosso anzol contém o Dao divino, capaz de quebrar qualquer poder ou habilidade marcial. Acho que não vão ser fisgados facilmente agora. O prota sugere: se eles não vêm até aqui, por que não tentamos ser fisgados por eles? Os companheiros olham para o prota perplexos. Um deles exclama: o quê? Você é louco? O prota aperta o punho com um olhar sombrio e diz: se você não tentar, como sabe se há algum benefício em ser fisgado lá? Ele prossegue: Jinhai, vou ter que te incomodar para limpar a névoa ao meu redor. Ao receber um entendido, o prota aparece em cena. Um dos caras questiona: o que ele está fazendo? Está tentando fazer a mesma coisa que o Meng e ser fisgado por nós? Outro responde: não é apenas um desejo de morte? Até mesmo Meng não conseguiu lidar com isso, e parece que ele nem tem forças. Então, um deles se adianta: eu vou cuidar dele. Mas é interrompido por outro que diz: espere. Confuso, o primeiro retruca: tenho certeza que foi você que falou agora. Foi você quem matou Meng? Ao que o interlocutor admite: sou eu, e daí? Desafiador, o primeiro questiona: você ousa revelar sua posição? Não tem medo da morte? E o prota, confiante, declara: eu não vou morrer. Então, por que deveria ter medo? Observando pensativo, o prota se questiona se eles não estão mordendo a isca. Utilizando seu olho fodão, ele lança o anzol dizendo: se você não morder a isca, eu simplesmente farei isso. Continua lançando, desafiando: vem aqui. Ele quase acerta o cara, que expressa seu desgosto com um ruído. Mas ao observar o semblante determinado do prota, desiste e puxa o anzol de volta. Um companheiro questiona: irmão do Gu, por que você não o fisgou? E outro indaga: exatamente, se você puxar aquele cara, ele morrerá com certeza. Então por que está hesitando? Dugu responde: não é o momento, e pensa: não sei porquê, mas tive um pressentimento extremamente ruim sobre isso no momento em que estava prestes a fisgá-lo. Ele retira uma espada, refletindo se deve continuar ou conversar primeiro. Eu já fui apenas um artista marcial comum, jogado numa vala por ter sido espancado até a beira da morte. Depois de ficar gravemente ferido por 7 dias e noites, encontrei essa espada de ferro ao lado de um cadáver. Mas no momento em que a toquei, fui envolto por uma consciência poderosa, e naquele momento, eu soube que essa espada era consciente. As artes marciais que cultivei e os raros segredos que explorei foram me dados por essa espada. Ela não é apenas minha benfeitora, mas também minha professora. Foi por causa dela que consegui subir ao reino superior como uma nuvem no céu. Estou ligado a ela como a minha alma. Consciente da situação, a espada responde: em face da força absoluta, todos os truques são inúteis. Então, fique à vontade. E ele diz: eu entendo, eu estava muito nervoso antes. Um outro cara diz: irmão Gu, se você está preocupado,
Deixe-me tentar primeiro. Então ele joga, acertando o Prota e puxa-o dizendo: venha. O Prota, ao ser puxado, diz: faça isso agora. A Demônio da Noite, puxando seu arco, diz: certo. E pensa: o arco de chamas quebrador da lua é muito poderoso. Espero que isso não prejudique acidentalmente o Luo Tianxing também. Mas já que ele insistiu em fazer isso, eu não tive escolha a não ser ouvir. O cara do outro lado exclama: morra! Mas, atrás do Prota, o fogo vem. Então, o cara se assusta, e o Prota ataca ele, fazendo-o cair de cabeça. O outro, vendo isso, diz: não importa o esquema que você tenha. Uma vez que você já veio, apenas morra aqui. Então, a explosão acontece, e o cara, em meio ao fogo, berra e morre. O outro, vendo isso, diz: como isso? E a espada diz: garoto, não tenha medo. É apenas o 6º nível da esfera explosiva da lei do fogo. Ainda posso ajudá-lo a resistir a isso. E o cara diz: certo. Ao observar as chamas, ele pensa: mas dito isso, se aquele garoto está usando o tal método, será possível que ele não tenha medo dessa explosão? Ao olhar em meio às chamas, ele não entende. O Prota aparece lá de boa e a espada diz: isso é? E ele pensa: o que é? O que está acontecendo? A espada diz: está tudo bem. Ele é apenas um homem incomum. Mate-o imediatamente. E o cara diz: entendido. Atacando o Prota. O ataque vem, e o Prota desvia, pensando: que tipo de espada é essa? É tão poderosa, se eu fosse cortado por ela, com certeza estaria morto. Enquanto o adversário ataca, o Prota pensa: isso não é bom, preciso recuar primeiro. Ele exclama: Jinan! Em seguida, ela lança o anzol, acertando o Prota e puxando-o para si. A espada intercede. Fixe-o de volta. E o adversário confirma: certo! Lançando o anzol em direção ao Prota. Os dois anzóis se chocam, fazendo o Prota cair. Nesse momento, ele pensa: droga, estou caindo. Mas usando seu próprio anzol, fisga o adversário. A espada alerta: cuidado, ele está tentando te arrastar para baixo junto com ele. Então, o adversário é puxado. Com um olhar sombrio, ele pensa: esse cara é imperdoável. O careca, lançando seu anzol, diz: te peguei. Ele consegue puxar o Prota, mas eles ficam presos no meio do caminho. Um outro careca, mais robusto, diz: irmão Dugu, vou te salvar. Dugu, então, usa seu anzol, lançando-o em direção ao Prota. O anzol que ele lança se prende no anzol que sustentava o Prota. Rapidamente, o Prota retira o anzol que sustentava o adversário e o lança novamente, prendendo-o no outro anzol, fazendo o adversário cair. Observando a cena, a garota diz: dessa vez farei isso. Preciso acertar as costas de Luo Tianxing, e não posso permitir que o oponente acerte o gancho novamente. Um cara do outro lado diz: vou puxar o irmão Gu para cima. Então ele joga o anzol, acertando Gu, que com o pé na parede, empurra-se, indo em direção ao Prota. O Prota retira a espada e lança os fantasmas em cima do cara, que rebate todos eles e ataca o Prota. Observando o ataque, o Prota pensa: essa luz da espada. Então ele utiliza a técnica fumaça voadora de 8 curvas, desviando do ataque. O cara, vendo isso, pensa: que tipo de técnica de movimento é essa? O Prota, embora cortado, pensa: foi tão perto que quase fui cortado. Embora a fumaça voadora de 8 curvas não tenha sido muito eficaz contra aquela espada, o bom é que consegui me esquivar do golpe. A Demônio da Noite dispara uma flecha em Dugu, e ele exclama ao vê-la. Então o anzol se solta da roupa dele, e o cara diz: oh não, meu anzol está perdido. Vamos pegar outro anzol e salvar o irmão Dugu. Agora que as chamas estão tão grandes, não se consegue ver nada claramente. O Prota, observando com um sorriso, é então fisgado por um anzol e, sem entender, é puxado. O grandalhão diz: não faça isso, você fisgou a pessoa errada. Onde está o irmão mais velho? Então, Dugu cai na água. Ele pensa: não estou acreditando. Leve-me para cima, eu quero falar com ele. A espada diz: certo. O Prota observa, pensando:
O poder dentro do rio de energia veio dos céus. Ele deve ter sido completamente derrotado. Então, ele surge em cima da água. O prota observa exclamando e diz: "Esse cara ainda pode se levantar assim? De jeito nenhum." Eles se mostram impressionados e a garota exclama: "Como isso é possível?" Enquanto vem ele sendo atraído pela espada. Ela continua: "Aquela espada me é tão familiar. Acho que aquela pessoa deve ser Dugu Jin Xiaoxiao. Durante a Primeira Guerra, ele surgiu do nada e derrotou inúmeros talentos supremos. Com sua espada de ferro escuro, ele ofuscou até Ji Luoxue. É uma pena que não venha de uma família renomada. Por isso, não pôde competir com os talentos das 4 grandes famílias." O careca interrompe: "Eu também o reconheço. Ele derrotou um talento supremo da nossa miríade do domínio santo de Buda naquela época." O antagonista crava a espada na parede e proclama: "Garoto, você ganhou dessa vez, mas só por pura sorte. Não tem nada a ver com a habilidade. Você não terá a mesma sorte na próxima vez." E ri descontroladamente. O prota, pensativo, reflete: "Mesmo com meu corpo divino, eu morreria por erosão se caísse no rio de energia. Esse homem parece ter uma poderosa força o protegendo, uma força que, até certo ponto, pode contrariar o Dao Celestial. Será que a espada é a fonte desse poder?" O antagonista aponta para o prota e diz: "Espero que continue bem, pois nos encontraremos novamente mais cedo ou mais tarde. Na próxima vez, serei eu a te derrotar de forma justa." Ele desaparece, deixando um rastro de luzes da fantasia. Gandalhão, observando, declara: "O grande irmão caiu." Com um olhar furioso para o prota, vocifera: "Devemos matar o culpado e vingar o irmão Dugu." Outro acrescenta: "Isso mesmo, ele está sozinho agora." Eles então avançam sobre o prota, que esquiva dos ataques. A garota, ao perceber a energia, comenta: "Um monte de luzes da fantasia." A outra responde: "É uma pena que Dugu Jin Xiaoxiao tenha caído acidentalmente no rio de energia e não tenha sido morto por ninguém. Nessa situação, se tentarmos absorver essas luzes, podemos morrer." O careca argumenta: "Agora não é hora de nos preocuparmos com isso." Luo Tianxin ainda está lá do outro lado. Fico me perguntando se o irmão conseguirá resistir do outro lado, dentro desta lei das trevas. Mas então, um anzol o agarra e ele exclama ao ser puxado. Chegando ao outro lado, ele fica pensativo. O prota o olha e diz: "A maior ameaça já se foi. Eu vou cobrir para você. Vá e fisgue todos eles." Então, o prota inicia o ataque, enquanto o careca fisga as pessoas, trazendo-as para o outro lado. Após a batalha, o ambiente está saturado com energias de fantasia. O prota fica confuso com o olhar persistente dela, enquanto ela pensa: "Desta vez, devemos nossa sobrevivência a Luo Tianxin. Teríamos sido aniquilados se ele não tivesse conseguido eliminar Dugu Jin Xiaoxiao. Este salão de causa e efeito é tão perigoso que acabou se tornando um palco para confrontos diretos entre nós." O prota, percebendo seu olhar, pergunta: "Por que você está me olhando assim, de repente?" Ela responde: "Estava pensando..." Dugu era o único talento supremo entre os guerreiros independentes. Deve ser triste para ele ter caído dessa forma. Aposto que ele estará atrás de você para recuperar os pontos de fantasia em alguma cidade depois." O prota retruca: "Não é nada com o que se preocupar. Já enfrentei um talento supremo antes, Ji Luoxue. Não vejo problema em ter outro no meu encalço. Só é uma pena que esses pontos de fantasia foram desperdiçados. A demônio da noite intercede. Se quiser, pode descer para absorver a energia que eu te puxo de volta." Surpreso, o prota hesita, mas ela assegura: "Posso acertar alguém a 16 quilômetros de distância com extrema precisão. Nunca erro." Confiante, o prota sorri e concorda: "Certo, eu acredito em você." Ele então salta em direção às energias. A demônio da noite, com precisão, acerta o pé do prota, puxando-o de volta antes que ele toque na água. De volta ao ponto de partida, ele suspira aliviado e expressa sua gratidão: "Obrigado." Ela responde: "Não precisa agradecer. Você merece."
Sem você, nenhum de nós teria conseguido atravessar este salão. O prota, ao verificar seu status, reflete: isso é incrível. Absorvi dezenas de milhões de pontos de fantasia de Dugu Jinxiaoxiao. Agora estou classificado em 23º neste grande mundo. Minha posição no campo de batalha da fantasia também subiu para o 130º lugar. Vamos para o próximo salão de causa e efeito. Os outros concordam com um uníssono certo. A cena se transfere para o reino das três purezas, na terra sagrada da Jade Pura, dentro do salão marcial do espírito puro. Uma mulher adverte com seriedade: não se distraiam, vocês não podem parar, nem por um único momento. Se forem preguiçosas, serão expulsas deste lugar e mandadas para as minas para cavar. Ning, pensativa e suspirando, reflete sobre sua situação. Mesmo realizando tarefas como fornecer a essência verdadeira, mal consigo me manter de pé na terra sagrada da Jade Pura. Tio Hai, daqui, anteriormente conspirou contra nós, os ascendidos, sob o pretexto de recrutar discípulas. Felizmente, fomos resgatados pelo prestigiado mestre dos 9 palácios da Terra Santa. Ele é uma pessoa de coração bom. Sabendo das nossas dificuldades, o mestre optou por não nos enviar para a mina. Em vez disso, estamos aqui para fornecer a essência verdadeira para a marca divina, criando espaço da fantasia para a sala de artes marciais do espírito puro, um trabalho considerado digno pela terra sagrada da Jade Pura. Ning lamenta: é uma pena que o mestre dos 9 palácios esteja sempre tão ocupado. Após sua partida, aqueles encarregados de supervisionar nosso fornecimento de essência verdadeira voltaram a nos tratar com desdém. A outra garota, anteriormente mais descompromissada, expressa sua preocupação: ai, mesmo estando livres da mineração, não sei por quanto tempo mais conseguiremos absorver e fornecer a essência verdadeira diariamente. Ning responde: nossas forças são limitadas, mas ainda me questiono se estou à altura para estar nesta sala de artes marciais do espírito puro. Prefiro fornecer a essência verdadeira aqui do que ser enviada para minerar ou humilhada. Enquanto isso, um homem observando a cena comenta: ei, o que você acha de Luo Zheng? Aquela pessoa foi incrível agora. O outro responde: ele saltou do 9.000 para o 130 em um instante. Já está no top 100. Ao ouvir isso, Ning exclama surpresa: Luo Zheng? Luo Zheng, sobre quem falavam? Poderia ser seu marido ou apenas outra pessoa com o mesmo nome? Com centenas de bilhões de pessoas no reino superior, ter nomes iguais é comum. Você nem conhece o Luo Zheng? Disse um deles. Ele é o que tem usado o token berrante infinitamente no reino. Usou-o para contar a história da lenda da garota Yue e do assassino da cobra imortal para Sun San. Também é a pessoa que matou Bhagavans com a ajuda da mansão imortal. Então, ele tem estado no centro das atenções recentemente. Ao ouvir isso, Ning exclama, feliz, pensando: token berrante, histórias, mansão imortal, deve ser ele. Irmã Yuji, o que há com você? Pergunta outra pessoa. Acabei de ouvir a classificação do homem chamado Luo Zheng. Ele está no 73º lugar no campo de batalha de fantasia. E pelo que ouvi, ele pode ser capaz de entrar no salão de artes marciais do espírito puro para treinar. Do que você está falando? Você não é alguém que ascendeu recentemente? Pergunta o homem confuso. Ela, toda feliz, olha para ele sem responder. Um personagem como Luo Zheng nessa terra sagrada, Jade Pura, não pode ser mencionado. Mesmo os famosos 13 palácios não seriam adequados para acomodá-lo. Agora que alcançou uma posição tão alta, temo que já possa ser considerado um talento supremo da nossa aliança da humana. É assim? Isso é ótimo, ela diz. A outra pessoa fica pensativa e pergunta: Irmã Yuji, por que você está tão feliz? Por acaso conhece esse homem? Você esqueceu o que eu te disse? Ascendi para encontrar meu marido. Meu marido ascendeu há 7 anos, seu nome é Luo Zheng. É apenas coincidência, não é? Existem alguns artistas marciais no universo com o mesmo nome. Se estou certa, é ele quem está no topo da pirâmide. A história da morte de Sun San, da cobra imortal, se espalhou apenas no domínio médio. É sobre Sun San, que conhece a cobra imortal na Montanha Espinhosa,
e se apaixonou por ela. Mas então, a cobra imortal se tornou uma ameaça para o mundo e eventualmente Sun San teve que matá-la. Essa história é mais ou menos assim, certo? Na verdade, é assim mesmo, é exatamente assim. Ela olha para o alto e exclama surpresa: aquele cara está tão imprevisível como sempre. Mas por que Luo Zheng usou o Tolkien berrante para contar uma história no Grande Reino? Ouvi dizer que essa coisa vale milhões de pérolas verdadeiras, e o cara responde: ele estava contando uma história para uma garota misteriosa. Embora eu não tenha certeza de onde essa garota misteriosa é, até mesmo o mundo inteiro está em dúvida sobre sua identidade. Mas ela prometeu a Luo Zheng ajudá-lo a encontrar sua irmã, em troca de uma história que se encaixasse nela. Ning diz: a irmã dele, Luo Yan, foi esse nome que ele mencionou. E o cara confirma: sim, Luo Yan. A outra pessoa, pensativa, comenta: não posso acreditar que seja realmente o marido dela. É um pouco invejável. Ning afirma: deixe-me ver quem são os gênios que estão competindo com meu marido. Então, ela se assusta ao ver Xiuqin no 174º lugar e pensa: como isso é possível? Como ela ficou tão forte? Não acredito. Será também outra pessoa com o mesmo nome? Embora ela possua o corpo passivo roxo, quando estava no domínio médio, apenas estava na base de cultivo do reino do mar divino, 2 grandes reinos abaixo de mim. E se não fosse pela sua própria linhagem sanguínea, sua força ainda seria uma bagunça. Ela reflete. Mais tarde, soube que ela escapou para o Reino Roxo. Apenas alguns anos se passaram desde então, e ela já entrou no Reino do Mar Divino, com sua força quase equiparada à de Luo Zheng. Suspirando, ela pensa: eu sou a única que está na pior situação. Como isso aconteceu? A cena se desenrola na cidade principal da raça humana, onde Yu Qin caminha entre as pessoas. Com uma expressão de desdém, ela murmura: Luo Zheng também não parece estar nesta cidade principal. Esqueça, deixe-me acabar com todos. Ao elevar sua mão, convoca do céu espadas enormes que descem enquanto ela cantarola. Eu já estive em muitas cidades importantes, onde Luo Zheng poderia estar. Enquanto isso, o prota encontra-se no quarto salão de causa e efeito. Ao entrar, ele se depara com um golem gigante e exclama, surpreso. Apontando, ele questiona: o que é isso? A companheira responde: esta é uma criatura da lei, um gigante de lava, nascido no coração das leis da terra e do fogo. Um gigante de lava desse tamanho provavelmente nasceu dentro da 6ª camada da lei, na origem da chama. O prota se volta aos companheiros e pergunta: então, qual é o próximo passo? Eles, meio perdidos, pensam: íamos te perguntar isso. Você é o chefe agora. Perto da lava, o demônio curioso indaga: vejam, o que é isso? De repente, da lava, surge uma gota que explode, revelando um gatinho. O gatinho mia e o demônio, achando graça, comenta: essa coisinha é bem fofinha. Ele estica o dedo e o gatinho lambe a ponta. Para quem não sabe, eu tenho um Substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus audionovéis para você curtir enquanto faz algo. Se quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser pagar com Pix, é só mandar no QR Code ou no link da descrição uma doação. Leia atentamente a descrição antes de doar para entender como realizar a doação e o que deve enviar na mensagem para receber e se tornar membro no Substack. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!